Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta terça-feira, Marcos capítulo 8, versículo de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou: por que discutir sobre a falta de pão? Não entende e nem compreendeu ainda? Vós tendes o coração endurecido? Tendes olhos, mas não vedes? Tendes ouvido, mas não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, Jesus, neste belíssimo discurso com os seus discípulos, Jesus, ele foi bem firme naquilo que ele estava falando, né? Os discípulos tinham esquecido de levar os pães pela viagem, então eles estavam todos preocupados ali. Jesus olhou para eles e falou assim: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Qual é o fermento dos fariseus e de Herodes? É a ganância. É o fermento da ganância. Por que fermento? Fermento é aquele que coloca no bolo, no pão, para crescer. Então Jesus falou: cuidado com o fermento que está no seu coração, porque ele vai crescer e você vai ser transformado em pessoas ruins. Por exemplo, é o fermento da mentira. A pessoa que cresce contando mentira e se torna um grande mentiroso. O fermento do roubo, vai crescer roubando e etc e tal. Então o fermento é aquele que faz crescer. Temos que tomar cuidado. É por isso que na criança que ela vai se formando o seu caráter, formando ali, olhando o exemplo do pai e da mãe. Então por isso que nós somos luzes na vida dos nossos filhos. Nós devemos ser boas luzes. Nós devemos nos policiar com as nossas atitudes, com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente é. Então tomemos cuidado com o fermento dos fariseus, que é aquele fermento cheio de roubo, que é aquele fermento cheio de ira, que é aquele fermento ruim, falso, porque os fariseus eram assim, belas pessoas por fora, mas por dentro era cheio de ganância e tantas outras coisas. Então Jesus percebeu que os discípulos estavam preocupados com o pão. Então Jesus lembrou eles: vocês estão preocupados à toa, vocês não compreenderam ainda o que aconteceu na multiplicação dos pães? Que eu saciei a fome de mais de 5.000 homens com apenas alguns pães e alguns peixes? Vocês não estão entendendo ainda? Então os discípulos ficaram assim, pensativos com tudo que Jesus falava, com tudo que Jesus fazia. E ainda Jesus dizia no versículo 21, e vós ainda não compreendeis. Ou seja, passava dia, passava meses, passava cidades que Jesus evangelizava, falava da palavra, da conversão, e os discípulos não compreendiam. Olha que triste, né? Os discípulos que eram para estar pegando tudo ali que Jesus estava falando, porque eles vão dar continuidade na igreja de Cristo, eram os primeiros que não entendiam. Mas Jesus depois fazia questão, no particular de cada um, explicar as parábolas que ele contava. Então, meu irmão, minha irmã, este evangelho de hoje nos ajude a chegar mais perto de Deus e a não perder tempo. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Deus te abençoe, uma excelente terça-feira. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem. Não se esqueça de compartilhar e até amanhã
se Deus assim nos permitir.